Olá, investidor! Seja muito bem-vindo ao A Revolução do Investidor. Hoje vamos falar sobre um tema que está dando o que falar: o fim do dólar? Prepare-se agora para enfrentar a maior crise financeira do século. Já imaginou um cenário em que o dólar perca sua hegemonia e seu bolso seja o alvo de grandes mudanças? Se você quer estar preparado para esse momento, fica comigo que o vídeo de hoje foi feito exatamente para você. Antes de começarmos, já se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Vamos juntos nessa revolução financeira. Vamos para a vinheta e já retornamos com o nosso vídeo. A economia global está em constante mutação. Ao longo de décadas, o dólar americano foi sinônimo de estabilidade, autoridade e confiança, servindo como a moeda de reserva e o principal meio de transação internacional. Contudo, uma confluência de fatores, desde desequilíbrios fiscais a mudanças geopolíticas, tem acirrado o debate sobre o futuro da moeda norte-americana. Será que estamos caminhando para o fim da era do dólar? E se sim, qual país e moeda poderiam emergir como nova referência global? Fique até o final do vídeo, pois vou revelar uma estratégia exclusiva que pode transformar a maneira como você protege seus investimentos em tempos de crise, algo que poucos investidores conhecem. O papel histórico do dólar e sua relevância mundial. Desde a assinatura do Acordo de Bretton Woods, em 1944, o dólar estabeleceu-se não apenas como meio de troca, mas como um símbolo do poder econômico e da influência política dos Estados Unidos. Essa hegemonia permitiu que o país financiasse sua expansão industrial e militar, além de manter um papel central em negociações globais. Mesmo após o abandono do padrão ouro, o dólar continuou a consolidar sua posição de destaque no comércio internacional, sustentado pela confiança depositada em sua economia e sistema financeiro. Com a transformação dos mercados internacionais, no entanto, o cenário começou a mudar. O aumento das dívidas públicas, as instabilidades políticas e o surgimento de novos polos econômicos passaram a colocar em xeque a superioridade inquestionável do dólar. Sinais de mudança: crise de confiança e ascensão da multipolaridade. O ambiente econômico dos Estados Unidos tem se mostrado, historicamente, vulnerável a desequilíbrios internos e a crises que reverberam globalmente. Entre os principais fatores que têm enfraquecido a confiança no dólar estão: dívida pública exorbitante. O crescimento acelerado da dívida dos Estados Unidos fragiliza a segurança que investidores e governos internacionais depositam na moeda. Políticas fiscais inconsistentes e gastos públicos elevados alimentam o medo de que o dólar perca seu status de reserva segura. Instabilidade geopolítica. Tensões entre Estados Unidos e outras potências têm levado a ameaças comerciais e sanções, como a polêmica sobre a exclusão de bancos e instituições do sistema financeiro global, situações que minam a hegemonia americana. Multipolaridade econômica. O surgimento de blocos como os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, aponta para uma redistribuição de poder na economia mundial. Esses países, junto com outros emergentes, demonstram que o domínio ocidental não é mais incontestável. Esses sinais indicam que é possível não apenas questionar o dólar como única moeda dominante, mas também abrir espaço para um novo sistema multipolar de moedas e acordos financeiros. A proposta dos BRICS, uma nova ordem monetária. Uma das discussões mais intensas dos últimos anos tem girado em torno da ideia de substituir o dólar nas transações internacionais entre os países emergentes. O grupo dos BRICS, por exemplo, vem debatendo a criação de uma moeda comum ou pelo menos o uso de alternativas que não dependam do dólar. Entre as iniciativas destacam-se o uso do renminbi e do yuan digital. A China, com a sua segunda maior economia, tem investido fortemente na internacionalização do renminbi. O desenvolvimento do yuan digital também simboliza a intenção de reduzir a dependência do dólar, facilitando transações rápidas e seguras mesmo em cenários de sanções e barreiras comerciais. Moeda comum dos BRICS. Propostas defendidas por líderes como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugerem que os países emergentes poderiam juntos criar uma alternativa ao dólar. Essa moeda seria negociada em blocos e possivelmente seria lastreada por recursos tangíveis, como ouro, commodities ou até mesmo ativos digitais, o que traria mais segurança e confiança à nova ordem financeira. Ainda que uma moeda comum dos BRICS seja uma proposta audaciosa, os desafios de sua implementação são enormes. Diferenças políticas, culturais e estruturais entre os países membros podem dificultar a convergência necessária para uma adoção ampla.
Contudo, a simples discussão desse tema já reflete o reconhecimento de um mundo em transformação, onde o dólar pode vir a perder parte de seu protagonismo. Agora, eu quero saber, o que você pensa sobre essa mudança de cenário? Deixe um comentário aqui embaixo contando se você acredita mesmo que o fim do dólar está próximo e quais estratégias você já tem pensado para proteger seus investimentos. Qual país e moeda podem substituir o dólar? Embora nenhum país individual, isoladamente, detenha toda a capacidade de substituir o dólar de forma repentina, algumas nações e iniciativas ganham destaque nesse cenário de transição. A China e o renminbi. A China é frequentemente apontada como a candidata mais promissora para assumir uma posição de protagonismo na nova ordem monetária global. O país possui a segunda maior economia do mundo e tem demonstrado, de forma contínua, seu interesse em ampliar o uso do renminbi em transações internacionais. A aposta na digitalização, exemplificada pelo lançamento do Yuan Digital, reforça a estratégia chinesa de desafiar o sistema financeiro baseada no dólar. Se a China conseguir superar os entraves de transparência e liberalização dos mercados financeiros, o renminbi pode ganhar terreno como uma alternativa viável e segura para investidores internacionais. A moeda comum dos BRICS. Outra possibilidade é a união dos países emergentes em torno de uma moeda comum destinada às transações comerciais internas e, progressivamente, para o comércio global. Essa moeda dos BRICS seria fruto de um acordo político-econômico que visa reduzir a dependência do dólar e fortalecer a presença dos países emergentes no cenário internacional. O projeto ainda enfrenta grandes desafios, desde a coordenação de políticas monetárias até a definição de um lastro sólido, mas a ideia simboliza uma tentativa de romper com a hegemonia americana e construir um sistema financeiro mais equilibrado. Essa proposta tem ganhado força em discursos e debates internacionais, destacando-se entre os projetos inovadores de reestruturação global. E fiquem ligados porque no final do vídeo vou compartilhar uma dica prática sobre como a tecnologia digital, especialmente as criptomoedas, podem ser o seu grande aliado para diversificar e blindar sua carteira, uma visão que pode virar. Desafios e oportunidades na transição monetária. A substituição do dólar por outra moeda ou por um sistema de moedas alternativas não é uma tarefa simples e envolve uma série de obstáculos, tais como estabilidade e confiança. O dólar se firmou devido à estabilidade dos Estados Unidos e à confiança que o sistema financeiro global deposita na moeda. Para que outra moeda assuma esse papel, é necessário que o país emissor demonstre estabilidade política, econômica e uma política monetária credível. Infraestrutura financeira. A existência de sistemas financeiros robustos, integrados e interconectados, como o SWIFT, é essencial para a realização de transações internacionais. Alternativas digitais podem eliminar intermediários e reduzir custos, mas também requerem investimentos significativos em segurança e padronização. Interesses geopolíticos. A mudança do status quo financeiro não é apenas uma questão econômica, mas também uma disputa política. Estados e blocos regionais, como os BRICS, precisam articular interesses comuns para criar uma base sólida que suporte uma nova moeda ou sistema de troca. Qualquer movimento nessa direção enfrentará resistência de potências estabelecidas que possuem interesses estratégicos no sistema atual. Porém, essas dificuldades são acompanhadas por oportunidades. Um mundo multipolar pode favorecer a diversificação dos riscos, estimular a competição saudável entre as moedas e promover acordos comerciais mais equitativos. Investidores e governos que se anteciparem a essa mudança poderão, no futuro, se beneficiar das transições e das novas formas de financiamento global. Orientações para sobreviver a uma crise financeira global. Em um cenário onde o dólar possa perder sua preeminência, tanto os investidores quanto os cidadãos comuns precisam se preparar estrategicamente. Algumas recomendações práticas incluem diversificação de investimentos. A concentração de ativos em uma única moeda ou tipo de investimento pode ser arriscada. Buscar alternativas, como metais preciosos, moedas digitais e ações internacionais, pode reduzir a exposição a crises monetárias. Acompanhamento das tendências globais. Manter-se bem informado sobre os movimentos políticos e econômicos globais é crucial. Livros, cursos e assessorias especializadas podem fornecer insights para antecipar mudanças e ajustar estratégias. Planejamento e reserva de emergência. Em tempos de instabilidade, ter uma reserva financeira de emergência é vital. Essa liquidez permite aproveitar oportunidades e mitigar os impactos de crises repentinas.
Adaptação tecnológica. A digitalização dos pagamentos e a popularização das criptomoedas demonstram que o futuro financeiro se desenha em parte no ambiente digital. Investir em conhecimentos sobre essas tecnologias pode ser um diferencial. Agora a dica prática da estratégia digital para seus investimentos é adotar um portfólio híbrido digital que combine o melhor dos investimentos tradicionais com o potencial e a agilidade dos ativos digitais. Essa estratégia pode ser implementada em alguns passos. Alocação estratégica. Reserve de 10% a 20% do seu portfólio para ativos digitais. Essa porcentagem pode ser ajustada conforme seu perfil de risco, mas o importante é que essa parcela ajude a diversificar e a diminuir a dependência de um único tipo de ativo. Invista em stablecoins. Dentro dessa alocação, considere investir em stablecoins, criptomoedas lastreadas em moedas fiduciárias, como o USDC, USDT ou DAI. Elas geralmente apresentam menor volatilidade e alta liquidez, funcionando como um porto seguro em momentos de instabilidade do mercado. Tokens lastreados em ativos reais. Explore também os tokens que representam ativos tangíveis como ouro, imóveis ou commodities. Esses tokens têm a vantagem de serem lastreados por ativos reais, combinando a segurança dos investimentos tradicionais com a inovação da tecnologia blockchain. Tecnologia de gestão automatizada. Utilize plataformas digitais que permitam configurações automáticas, por exemplo, ordens de stop loss e take profit. Para gerenciar riscos em tempo real, ferramentas de rebalanceamento automático também ajudam a manter a proporção ideal no portfólio, ajustando os investimentos conforme as condições do mercado mudam. Monitoramento constante e informação atualizada. Aproveite a transparência e a velocidade das tecnologias de blockchain para acompanhar de perto suas operações e o movimento dos ativos digitais. Manter-se informado através de dashboards e apps especializados garante que você possa ajustar rapidamente sua estratégia diante de novas oportunidades ou riscos. Essa abordagem híbrida permite que você esteja protegido da volatilidade extrema de alguns mercados, enquanto se beneficia do potencial de crescimento dos ativos digitais e da agilidade das novas tecnologias financeiras. Em resumo, ao diversificar com criptomoedas, especialmente com stablecoins e tokens lastreados, e usar ferramentas de automação, você cria uma rede de proteção que adapta sua carteira aos desafios de tempos de crise, sem abrir mão das oportunidades que o mercado digital oferece. Essa estratégia pode ser o seu grande aliado para transformar a volatilidade em vantagem, elevando a segurança e a resiliência do seu portfólio em um cenário econômico em constante mudança. Reflexões finais. A ideia do fim do dólar pode soar como uma previsão alarmista, mas reflete sim as profundas transformações que o mundo tem experimentado nas últimas décadas. Seja pela ascensão do renminbi, pelo debate em torno de uma moeda comum dos BRICS ou pela evolução dos instrumentos financeiros digitais, o cenário global segue se desconstruindo e reconstruindo de forma dinâmica. A resposta à pergunta, qual país ou moeda poderia substituir o dólar, não é simples. No curto e médio prazo, nenhuma nação isolada tem condições de ocupar o vácuo deixado pelo dólar. Entretanto, a China, com suas ambições e investimentos em tecnologia financeira, desponta como um forte candidato, enquanto a aliança entre os países emergentes via BRICS pode, no futuro, concretizar uma moeda que desafie a hegemonia americana. Essa transição naturalmente virá acompanhada de inúmeros desafios políticos, econômicos e tecnológicos, mas também abre espaço para uma ordem financeira mais diversificada e potencialmente equilibrada. Enquanto o mundo se ajusta a esse novo paradigma, o que fica claro é que a preparação e a adaptação serão indispensáveis para enfrentar as turbulências futuras. Seja investidor, gestor ou cidadão preocupado, a compreensão dessas forças e a reavaliação das estratégias financeiras pessoais poderão fazer a diferença em momentos de crise. Agora chegou o momento da dica exclusiva que eu prometi. Aquela estratégia que pode realmente fazer a diferença na forma como você protege seu patrimônio em tempos de alta volatilidade e incerteza. Estou falando de montar um portfólio híbrido digital, uma abordagem inovadora que combina o melhor do mercado tradicional com as oportunidades dos ativos digitais. Veja como funciona. Diversificação inteligente. Reserve entre 10% a 20% do seu portfólio para ativos digitais. Nesse grupo, invista principalmente em stablecoins, criptomoedas atreladas a moedas como o dólar ou ativos reais, que oferecem alta liquidez e menor volatilidade comparadas a outras criptos. 2.
Proteção com tokens lastreados em ativos reais. Uma parte dessa alocação em ativos digitais pode incluir tokens lastreados em metais preciosos, imóveis ou até commodities. Esses tokens trazem uma dupla vantagem: a transparência e a agilidade da tecnologia blockchain aliados à segurança de ativos tangíveis. 3. Gestão de risco automatizada. Utilize plataformas de investimento que permitam configurar ordens automáticas, como Stop Loss e Take Profit. Isso ajuda a reduzir perdas em momentos de crise e a capturar oportunidades assim que o mercado estabilizar. 4. Monitoramento constante e rebalanceamento. Acompanhe atentamente seu portfólio e esteja preparado para rebalancear conforme as condições do mercado mudem. Essa flexibilidade é essencial para se adaptar rapidamente às novas realidades financeiras. Adotando essa estratégia híbrida, você não só diversifica os riscos através de uma combinação inteligente de ativos, mas também se posiciona para aproveitar as inovações tecnológicas que estão transformando o mundo financeiro. Essa é a sua blindagem contra crises, permitindo que você preserve seu capital e até se beneficie das oportunidades de mercado que surgem após períodos turbulentos. Reflexões adicionais. Além da substituição do dólar, a discussão se estende à necessidade de uma reforma integrada das instituições financeiras globais, de maior equilíbrio entre as economias e de uma governança internacional que reflita a pluralidade de interesses do século XXI. Poderemos ver, por exemplo, uma maior integração entre as moedas digitais emitidas por governos, transformando a forma como entendemos os pagamentos e as reservas internacionais. Esse cenário impõe uma reflexão profunda sobre a soberania e o papel das tecnologias emergentes na redefinição de sistemas centrais de poder. Você gostaria de explorar com mais profundidade como as tecnologias como o blockchain e as criptomoedas podem acelerar essa transição? Ou talvez, se aprofundar na análise geopolítica dos BRICS e os desafios que enfrentam na criação de uma moeda comum? A evolução da economia global é um tema vasto e cheio de nuances. E a resposta a essas questões pode revelar estratégias surpreendentes para a construção de um futuro mais equilibrado e sustentável. Para recapitular, hoje vimos como o domínio do dólar pode estar ameaçado por fatores econômicos e geopolíticos, e discutimos quais moedas, como o renminbi ou uma possível moeda comum dos BRICS, têm o potencial de emergir nesse novo cenário. E lembre-se, estar preparado passa por diversificar seus investimentos e principalmente estar sempre atento às mudanças do mercado. Se esse conteúdo fez você refletir, deixe seu like e compartilhe sua opinião aqui nos comentários. Qual parte do vídeo mais chamou a sua atenção? E você já pensa em diversificar sua carteira? E antes de sair, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo revolucionário. Ah, e dê uma olhada no nosso vídeo anterior em ascensão. Será o Brasil a próxima superpotência global? O link está na tela agora para entender como essas transformações globais também podem impactar o cenário brasileiro. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo, investidor!